Olá, irmãos e irmãs, boa noite, tudo bem? Gostaria de fazer uma oração para que nós possamos iniciar a nossa mensagem. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai amado e bendito, te agradecemos ao Senhor por estarmos mais uma vez reunidos nesse devocional de sexta-noite. Queremos, ao Senhor Deus e Pai, estar próximos de Ti, no conhecimento da Tua palavra, na leitura dela, para realmente nós podermos compreender as coisas que acontecem nesse mundo, às vezes coisas que são incompreensíveis para nós, simples humanos. Mas o Senhor está no controle de tudo, o Senhor sabe todas as coisas. Então nos ajuda, Pai, a podermos entender tudo isso e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar lendo uma passagem. Essa passagem está no livro de Jó, capítulo 1, versículo de 8 a 12. Jó, capítulo 1, versículo 8 a 12. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Sabe, irmãos, essa passagem assim, ela me deixa às vezes um pouco apreensivo. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei até com medo, me arrepiou, porque eu fiquei pensando: será que Deus gosta de ver os seus filhos sofrerem? Será que Deus gosta de vê-los sofrendo, padecendo dores e sendo castigados? Será que um pai amoroso gosta disso? Será que um pai que ama seus filhos, e nós que somos pais sabemos disso, gostamos de castigar nossos filhos, fazendo sofrer e chorar? A gente gosta disso? Será que o diabo é um instrumento de Deus, como se fosse assim um chicote, para infligir sofrimento às pessoas? Ou será que Deus e o diabo fizeram uma aposta para ver quem ganha? Ou pior, já que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então o diabo, o dono desse mundo, é quem tem o controle sobre tudo de ruim que acontece? Então, falar sobre sofrimento é algo muito difícil. Além de não termos o controle sobre o que acontece na nossa vida, também não temos as respostas sobre o porquê do sofrimento, por que o sofrimento acontece. E principalmente agora, nesse período em que estamos vivendo, em que essa pandemia tem ceifado a vida de centenas de milhares de pessoas, a gente se pergunta: por que, Senhor? Quando nós vemos assim um mundo que é afligido por doenças, por males, por catástrofes, será que tudo isso que acontece é para castigar a gente? Fiquei pensando muito naquilo que o irmão Maiken falou hoje de manhã. Será que Deus, como as pessoas falam, Deus ama, Deus é amor, mas quer jogar todo mundo no inferno? Será que é isso mesmo? As perguntas que a gente faz geralmente têm a ver com o seguinte: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que pessoas que não merecem sofrer estão sofrendo? Por que é que cristãos tementes a Deus são afligidos por doenças, sofrem, são perseguidos? Isso é algo que talvez nós nunca saberemos. Jó mesmo fez essas perguntas a Deus e no final do livro de Jó, sabe o que Deus respondeu? Olha, quem é você para questionar as minhas ações?
Pensando nisso e pensando no sofrimento, pensando em tudo isso que nós temos passado nesses últimos meses, em especial, gostaria de ler uma passagem que se encontra no livro de Tiago. Abram suas Bíblias, por favor, em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Já acharam? Tiago diz o seguinte: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Tenham por grande alegria passarem por provações. Tiago deve estar de brincadeira, né? Será que nós somos masoquistas, gostamos de sofrer? O cristão é masoquista? Quanto mais dor, quanto mais sofrimento, melhor. Oba! Eu creio que não. Sofrimento não é bom para ninguém. Sofrimento não ajuda, assim, no sentido de que ele não é algo gostoso de se sentir. Muito pelo contrário. Mas o sofrimento nos ajuda. Porque quando nós passamos por provas, por provações, nossa fé é ampliada. Quando nós passamos por provações, nós temos a certeza de estarmos no caminho certo e perseverando. A provação, ela é, antes de mais nada, uma fonte de ensino, uma fonte de ensinamento. Mas esse ensinamento só vem se você está focado na mente de Deus. Quando você está sofrendo e você não tem a plena certeza de que aquele sofrimento ele vai produzir algo bom, que ele vai te dar fé, que ele vai melhorar a tua fé, que ele vai te trazer perseverança, que vai fazer com que você se torne mais forte, então você vai sofrer sem sentido mesmo. O ensinamento da dor, da provação, só produz melhora se você sabe que aquilo está acontecendo para que você possa melhorar. Olha lá de novo em Tiago, capítulo 1 agora, versículo 12. Dá uma olhada lá no versículo 12. A gente leu agora Tiago 1, 2 e 4, vamos ler versículo 12. A palavra diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A gente não sabe por que a aprovação acontece na vida do cristão. Nós não temos controle sobre um fio de cabelo das nossas cabeças, para ficar branco ou ficar preto, quanto mais sobre fatos e situações externas, coisas que nós não temos controle nenhum. O que nós sabemos, e o que Tiago diz, é que a provação aprova o cristão. Entenderam? A provação, ela aprova o cristão. Ela faz com que você seja aprovado por Deus. Não porque Deus queira que você sofra, ele tem prazer em ver os seus filhos sofrendo, não é isso. Mas o mecanismo dessa aprovação pela qual nós podemos passar vai te tornar mais forte, vai te tornar mais fiel, vai fazer com que você seja alguém melhor. Mas quem não está focado na mente de Deus não sabe que a aprovação é um teste, é uma prova, um teste para o seu caráter, um teste para a sua fé, um teste para saber a sua perseverança e a sua decisão em seguir Jesus. Mas Deus não quer simplesmente que a gente passe no teste. Ah, passou no teste, ah, que beleza, legal. Não, Ele quer que cada um de nós, quando nós passamos pela aprovação, sejamos transformados, sejamos aperfeiçoados, que nós saiamos do período de provação melhores do que quando nós entramos. Em outras palavras, Deus quer que você seja perfeito, maduro na fé. A função da provação na sua vida é testar e transformar cada um de nós em cristãos maduros e aptos ao serviço.
como soldados que são bem treinados e que passam por duras provas, mas que eles ficam bem aptos à batalha, para o combate, capazes de passar fome, passar frio, passar sede, mesmo assim, continuar firmes na fé. Quando a gente tem a mente do Espírito, quando a gente tem a mente de Deus e nós entendemos que a provação ela existe para que a gente possa crescer e se tornar maduro, aí sim a provação ela tem sentido. Olha, eu queria por último dizer que Deus e o diabo não estão de maneira nenhuma fazendo uma aposta para ver quem ganha. E sabe por quê? Porque o diabo já perdeu, porque o diabo já está vencido. Precisamos nos manter focados olhando para Jesus, que já venceu o mundo. Jesus disse: tem de bom ânimo. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus diz isso. Ele tem a resposta certa para o sofrimento que acontece nesse mundo. Irmãos, irmãs, nós não viemos aqui a passeio. Nós tomamos a decisão de seguirmos Jesus. E a porta é estreita e o caminho é difícil. Às vezes eu fico com medo, às vezes eu fico realmente com medo, mas eu sei que Deus, Ele nos capacita, Ele nos orienta e Ele nos dá plenas condições para que nós possamos vencer as provações e sairmos mais que vencedores junto com Jesus. Que Deus nos abençoe.